Hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente aqui com você, tá? Eu quero discutir alguns pontos aqui que eu acho bem interessantes, que é sobre motivação. E eu vou deixar rolando de fundo aí um vídeo aqui do canal, tá? Então eu vou deixar o link do vídeo aqui também na descrição, caso você queira ver depois. Mas não é muito o foco do vídeo, tá? É só pra ilustrar aqui, pra não ficar só a minha cara aqui falando, beleza? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante. Espero que você goste, né? E já peço até seu feedback aí, caso você possa comentar no final do vídeo o que você achou desse tipo de conteúdo e se eu devo continuar esse tipo de conteúdo ou não, beleza? Aí depois no final a gente troca uma ideia sobre isso daí. Mas, bora lá! Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei, né, na intro, o vídeo de hoje é sobre motivação, tá? E existem basicamente 3 pontos, né, que eu acho bem relevantes. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é minha opinião, tá? Então você pode discordar e não tem problema nenhum disso. E depois no final desse vídeo eu quero até saber a sua opinião também. Mas, na minha visão, existem basicamente 3 coisas ali que motivam, né? Por exemplo, você ficar no emprego, né? Na minha visão, lembrando, beleza? Primeiro delas, obviamente, a gente já vai até tirar isso aí da frente já, que é dinheiro, né? Obviamente, não adianta você trabalhar na melhor empresa do mundo e você receber mal, certo? Você pode trabalhar no Google, na Apple, na Meta, ou enfim, qualquer outra empresa grande, Amazon, mas você ganhar mal, né? Talvez valha ali de início, né? A questão do desafio e etc, uma conquista, né? Você tá numa empresa, numa Big Tech dessa e tal, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, você vai ver que talvez não compense muito, né, por questão do dinheiro, certo? E aí, existem mais 2 pontos que, para mim, esses são os que mais retêm pessoas, tá? Que, inclusive, na maioria dos casos, até se sobrepõe à questão do dinheiro, tá? Que o primeiro deles é qualidade de vida. Cara, quantidade de horas extras que você faz, o ambiente de trabalho ruim, brigas dentro do time, falta de responsabilidade de parte ou do time inteiro, isso gera muita vontade de você trocar de time, né? E seja, quando eu falo trocar de time, você pode se realocar dentro da mesma empresa, né? Se a sua empresa for uma empresa maior que tiver outros times, dá para você sair desse time e ir para outro dentro da mesma empresa, ou, na pior das hipóteses, você sair de fato, né, da empresa e procurar um outro emprego em outro lugar. Mas por quê, né? Por que um time que está em constante mudança, né? Por que isso afeta a produtividade, né? Porque aí a gente começa a linkar as coisas. Vamos lá. A gente começou a falar sobre qualidade de vida, e aí eu citei todas essas coisas, na hora extra e etc. E daí a gente entra na questão de produtividade. Mas o que tem a ver, né? Qualidade de vida com produtividade? Tudo, né? Porque um time que está em constante mudança é um time que não tem como ser produtivo, certo? Porque, por exemplo, quando você entra numa empresa nova aí, num emprego novo, num cargo novo, quanto tempo mais ou menos demora para você se adaptar àquela nova realidade, aquele novo negócio, novo produto e etc. Novo time, quanto tempo? Mais ou menos uns 3 meses. Então, se o time estiver em constante mudança ali, a cada 3 ou 6 meses, por exemplo, entra e sai pessoas novas, qual é a chance desse time ele se manter produtivo a longo prazo? Baixíssimas, certo? Então a melhor coisa que tem é um time bem alinhado com pessoas que você já conhece, que não precisa ser... E outra, né? Aqui vem um detalhe também que eu gosto de comentar, que não precisa ser presencial, tá? Você não precisa tá vendo de fato os seus colegas de trabalho ali para você criar um vínculo com eles. Você pode muito bem fazer esse tipo de coisa de forma remota também, certo? Logicamente é mais difícil, exige mais do time, exige mais principalmente do líder para poder ligar essas pessoas aí, dependendo do caso, mas tem como fazer sim. E aí eu até queria ouvir também depois aí sua opinião sobre isso, né? Se você trabalha hoje remoto ou híbrido ou apenas presencial, queria saber sua opinião sobre isso também. Até daria um outro vídeo aqui, né? Só para a gente comentar sobre esse assunto, porque tá tendo várias empresas aí. Lá fora já tinha, né, iniciado esse movimento ali mais final do ano passado, início desse ano, das empresas voltando ali para o presencial ou no máximo híbrido. E aqui no Brasil também está começando esse movimento, né? Então já tem algumas grandes empresas que estão indo por esse caminho. E é até um assunto interessante para a gente comentar, né? Os prós e contras de ambas as abordagens, né?
Mas isso fica para um outro vídeo, né? Esse vídeo aqui é mais sobre a questão de motivação, certo? E por isso que, na minha opinião, qualidade de vida, e junto com esse outro ponto que eu vou falar agora, são os 2 pontos que mais retêm pessoas, certo? Você pode estar ganhando muito bem, mas se não tiver esses 2 pontos, eu acho que, na minha opinião, né, pelo menos eu, não ficaria só por questão do dinheiro, tá? Porque o dinheiro, igual eu comentei, né, vai ser interessante, lógico, né? É sempre bom você ganhar mais. Porém, não é algo que a longo prazo se sustente se esses 2 outros pilares eles não existirem, né? Que é a parte de qualidade de vida e o crescimento pessoal, certo? Então, quando você... aí eu vou te lançar uma pergunta agora, tá? Quando que você cresce mais? Quando você corrige um bug ou quando você cria uma feature nova aí no seu projeto? Logicamente é quando você criou uma feature nova, né? Quando eu falo você cresce mais, você se sente melhor, você se sente mais realizado como profissional, vamos dizer assim, certo? Porque questão de problemas, bugs e etc. sempre vão existir, certo? Mas o time passar, sei lá, mais de 50%, 70% do tempo apenas corrigindo bugs, aí já é um forte indicador de algo de errado não tá certo, né? Questão de estimativas também, então quando você tem uma previsibilidade maior, e como que você alcança essa previsibilidade, né? Vários fatores que a gente já comentou aqui, né? Então você tem um time mais alinhado, você tem um time mais que seja constante, né? Que tenha uma produtividade maior, e tudo isso impacta na questão da qualidade de vida, de salário, né? Porque se o salário for ruim, e esses outros pontos não forem tão bem trabalhados também, as pessoas não vão se manter por muito tempo dentro do time, dentro da empresa. E isso é um problema, porque o time vai ficar sempre em rotação de profissionais, e isso, logicamente, vai acarretar, né? Isso vai gerar problemas no projeto, certo? O projeto vai ter problemas, e quanto mais problemas tiver, mais bugs vão aparecer. Quanto mais bugs aparecerem, menos você se sentirá, né, nesse crescimento profissional, certo? Então, quando um código está bem feito, né, é bem mais fácil, obviamente, você gerar estimativas, né? Imagina um projeto bem bagunçado, quando o gestor te pedir para estimar um prazo, cara, isso vai ser um pesadelo, né? É a diferença de ser um dia ou ser uma semana. Então, logicamente, né, eu acho bem interessante esses 3 pontos, então vamos lá. Questão de dinheiro, lógico, né? Questão de salário, questão de crescimento profissional e questão de qualidade de vida, beleza? São, para mim, os 3 pilares ali que mais retém pessoas. Obviamente, na minha opinião, os 2 últimos, né? Crescimento profissional e qualidade de vida são mais impactantes do que o salário, porque eu já conheci pessoas que saem de um emprego para ganhar menos em outro lugar, certo? Tipo, 10% a menos do que ele ganha atualmente. Por quê? Porque a promessa de qualidade de vida e de crescimento profissional em outro lugar é melhor, certo? Então, mas o inverso geralmente não acontece, ou se acontece é bem menos do que essa situação, certo? De você encontrar pessoas ali que, pô, tem um time legal, tem um time coeso, tem muitas oportunidades profissionais ali de crescimento, né? De crescimento profissional dentro da empresa, dentro do time, e aí por 10% a mais a pessoa sair daquele time e ir para outra empresa, outro projeto, começar tudo do zero, certo? Então, é interessante, né, a gente discutir sobre essas coisas. A questão de, por exemplo, quanto tempo mais ou menos você deveria ficar dentro da empresa. Então, é uma questão bem pessoal e bem complexa de responder. Então, já teve pessoas que me perguntaram isso no privado e, cara, eu diria impossível de responder, porque eu preciso do contexto, né? Eu preciso saber quais são os seus objetivos pessoais, seus objetivos profissionais, como é que tá você dentro da empresa, como é que você se sente dentro do time, qual o projeto. Cara, depende de tanta coisa que o máximo que eu posso fazer é te dar algumas informações ali, algumas dicas mais genéricas, né, que vão se encaixar na maioria dos casos ali, mas uma resposta concreta para você, cara, só você pode decidir. Se alguém te dá uma resposta concreta, eu não acataria essa resposta, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela não sabe, né? E ela não sabe o seu contexto. E outra, quem vai colher as consequências dessa decisão não vai ser essa pessoa que te deu a dica, né? Não vai ser essa pessoa que te deu esse conselho, vai ser você, certo? Então é aquela questão do skin in the game. Então não adianta você ouvir opiniões cegamente de pessoas que, se caso der problema,
elas não vão ter problema nenhum, elas não vão arcar com nada, certo? Elas não vão colher nenhuma consequência. E quem vai colher as consequências vai ser você, certo? Então, as minhas reflexões para hoje são essas, né? Eu queria trazer essas reflexões aí para você. Esses são os pensamentos que eu tenho sobre esse assunto, né? E de questão de motivação. Agora eu queria saber os seus, né? O que te motiva? Concorda com os meus pontos ou não? Deixa aqui nos comentários, beleza? Então, galera, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Deixa seu feedback aí, se você gostou desse formato aqui, se você quer que eu continue trazendo esse tipo de opinião sobre esse tipo de assunto, certo? Até a gente poderia até falar sobre questão de trabalho remoto versus trabalho presencial, certo? Que é um assunto que está bem alta, e eu vejo que tem bastante gente que ainda tem dúvidas sobre isso, né? E eu acho que é um assunto bem relevante pra gente trocar uma ideia. Mas no mais era isso, né? Então, galera, era isso. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima. Back from the dead.